Milionário chega mais cedo em casa e quase desmaia com o que vê. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele abriu a porta e congelou. A empregada estava na cozinha, lavando louça com uma criança no ombro. Mas o que parecia um simples gesto de carinho escondia uma verdade capaz de mudar tudo. O relógio marcava 6:30 da tarde quando o carro preto entrou discretamente pelo portão da mansão. O som dos pneus sobre o cascalho ecoou no pátio vazio, e o motorista olhou pelo retrovisor antes de desligar o motor. Chegamos, senhor Rodrigo. Rodrigo desceu devagar, ajeitando o paletó. O homem de negócios estava acostumado a chegadas cheias de recepções e formalidades, mas naquela noite quis apenas silêncio. Voltava 2 dias antes do previsto, depois de uma viagem cansativa, decidido a surpreender a esposa, Bianca. Caminhou pelos corredores amplos, iluminados por luzes mornas e frias. A casa parecia um hotel caro, perfeita, limpa, mas sem alma. O ar tinha cheiro de desinfetante e o relógio da parede era o único som que se ouvia. Estranho, murmurou. Nem o cachorro latiu. Deixou a pasta sobre a mesa da sala e seguiu para a cozinha, guiado por um som distante, o de água correndo. A cada passo, o eco dos sapatos soava como uma invasão. Quando cruzou a porta, parou. O que viu o fez congelar. A empregada, Cibele, estava de costas, lavando a louça. Vestia o uniforme simples, avental claro, cabelo preso em coque desajeitado. E sobre o ombro equilibrava uma criança pequena, de uns 2 anos, adormecida. O menino, de rosto sereno e mãos miúdas, tinha o braço pendendo sobre o peito dela, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Por um instante, Rodrigo não soube o que pensar. Aquela imagem, tão improvável dentro de sua casa impecável, parecia uma pintura viva de amor e cansaço. Antes que ele pudesse dizer algo, o menino abriu os olhos lentamente, olhou para ela e sussurrou com voz sonolenta. Mamãe. Rodrigo sentiu um arrepio. O prato escorregou das mãos de Cibele e se quebrou na pia. Ela se virou, assustada. Senhor Rodrigo? A voz dela vacilou. O senhor já voltou? Ele gaguejou, sem saber o que dizer. Quem é essa criança? Cibele ficou muda por alguns segundos. O menino agora a abraçava com força, tentando se esconder no pescoço dela. Ela engoliu em seco. É, meu filho, senhor. O silêncio ficou denso. O barulho da torneira aberta foi o único som entre os dois. Rodrigo olhou para o menino outra vez. Havia algo familiar naquele olhar curioso e nas sobrancelhas arqueadas, mas o choque ainda falava mais alto que a razão. Seu filho, ele repetiu incrédulo. Está dizendo que trouxe uma criança para dentro da minha casa? Eu não tive escolha. Ele está doente e a creche fechou mais cedo. Tentou explicar, aflita. Eu não tinha com quem deixá-lo. Rodrigo passou a mão pelos cabelos irritado. Cibele, você sabe que existem regras. A Bianca vai ficar furiosa se descobrir isso. Mas era tarde. Uma voz soou atrás dele, fria e controlada. Descobrir o quê, Rodrigo? Bianca estava parada à porta, impecável como sempre. Vestido de seda, salto alto, cabelo preso com perfeição. Seus olhos percorreram a cena com nojo e escárnio. O que está acontecendo aqui? Perguntou em tom teatral. Desde quando essa mulher acha que pode transformar minha cozinha em creche? Cibele ficou pálida. Tentou falar, mas Bianca ergueu a mão. Não diga nada. Ela virou-se para o marido. Isso é um absurdo. Rodrigo tentou intervir. Calma, Bianca. A criança está doente. E o que eu tenho com isso? Ela retrucou ríspida. Eu pago um salário para ela trabalhar, não para trazer os problemas dela para dentro da minha casa. Cibele apertou o filho contra o peito, a voz trêmula. Senhora, por favor, foi só hoje. Ele teve febre, eu não podia deixá-lo sozinho. Bianca se aproximou, o salto ecoando como marteladas no chão. Eu quero que saia.
Agora, disse, fria, e leve esse menino junto. Rodrigo ficou imóvel. A cena parecia absurda. Uma mulher exausta, um filho pequeno nos braços, sendo expulsa como se fosse um fardo. Mas a voz de Bianca cortava o ar como lâmina. Bianca, não precisa ser assim, tentou argumentar. Não precisa? Ela riu, debochada. Quer que eu abrace? Quer que eu cuide também? Cibele respirou fundo. A vergonha ardia mais que o medo. Não se preocupe, senhora. Eu já estou indo. Colocou o menino no chão e limpou as lágrimas com o dorso da mão. Ele a olhou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Mamãe, a gente vai para casa? Perguntou baixinho. Ela forçou um sorriso. Vamos, meu amor. Enquanto recolhia a bolsa, olhou para Rodrigo. Senhor, obrigada por tudo. Ele tentou responder, mas a voz falhou. Antes de sair, Cibele se virou uma última vez. O olhar dela misturava dor e dignidade. Um dia, o senhor vai entender. E saiu, carregando o filho no colo. O som da porta se fechando ecoou por toda a mansão. Bianca suspirou, satisfeita. Finalmente um pouco de ordem nessa casa, mas Rodrigo continuou parado, olhando para a pia, para as louças molhadas, para o vazio deixado por aquele olhar. Sem perceber, murmurou para si mesmo: que tipo de gente eu me tornei? Lá fora, a noite caía devagar e o carro de Cibele desaparecia na rua escura, levando com ela um pedaço da humanidade que ele mal sabia que tinha perdido. A manhã seguinte amanheceu fria, mas o silêncio dentro da mansão era ainda mais gelado. Rodrigo desceu as escadas devagar, com a mente ainda presa à cena da noite anterior. A imagem de Cibele, de avental molhado e o filho nos braços, voltava como um fantasma, tão viva que o fazia perder o apetite. Na sala de jantar, Bianca já o esperava. O café da manhã estava impecável. Frutas cortadas milimetricamente, suco fresco, jornal dobrado. Mas havia algo naquela perfeição que o enjoava. Ela levantou os olhos da xícara e sorriu. Aquele sorriso ensaiado de quem fala apenas quando é conveniente. Dormiu bem, amor? Perguntou, fingindo leveza. Não muito, respondeu seco. Ainda pensando na cena de ontem, ela riu sem disfarçar o deboche. Francamente, Rodrigo, você tem o coração mole demais para quem dirige uma empresa? Ele não respondeu. Apenas folheou o jornal, tentando se distrair. Mas as letras pareciam embaralhadas. Bianca continuou. Eu ainda não entendo como ela teve coragem de trazer uma criança para dentro da nossa casa. Isso é falta de limite. Rodrigo fechou o jornal impaciente. E falta de compaixão o que é, Bianca? Ela arqueou uma sobrancelha surpresa. Está me culpando por demitir uma empregada irresponsável? Eu vi o desespero dela. A criança estava doente. Ela não fez por mal. Desespero? Rodrigo, pelo amor de Deus, essas pessoas sempre têm uma desculpa. Essas pessoas? Ele repetiu incrédulo. Você fala como se não fossem gente. Bianca pousou a xícara com força sobre a mesa. Eu falo como alguém que trabalha para manter essa casa em ordem. E eu não vou admitir que alguém venha aqui, com um filho no colo, transformar nosso lar num abrigo. Rodrigo levantou-se, respirando fundo. Às vezes, Bianca, eu acho que o único abrigo que existe aqui é para o nosso próprio orgulho. Ela soltou uma risada curta e amarga. Que bonito! Vai fazer discurso agora? Por acaso quer adotar o filho dela também? O tom sarcástico doeu mais do que ele esperava. Ele apenas balançou a cabeça e saiu da mesa sem dizer nada. No escritório, acendeu o abajur, mesmo com o sol entrando pela janela. Precisava de um refúgio, um lugar onde pudesse pensar sem ser observado. Abriu o laptop, mas o cursor piscava num vazio incômodo. Nenhum e-mail, nenhuma reunião era capaz de calar a pergunta que martelava dentro dele. Por que aquilo mexeu tanto comigo? Ele se recostou na cadeira e olhou para o retrato da parede. Uma foto antiga do casamento.
Bianca sorria radiante. Ele parecia seguro. Dois jovens que acreditavam que o amor bastava, antes que o tempo transformasse tudo em contratos e aparências. Bateu à porta. Era Helena, a governanta. Uma mulher idosa, de fala mansa e olhos atentos. Com licença, Sr. Rodrigo. Posso falar um instante? Claro, Helena. Ela hesitou por um momento. Eu só queria dizer que a moça, Cibele, nunca fez nada errado. Sempre cumpriu o horário, nunca faltou e sempre foi boa com todo mundo aqui. Rodrigo a olhou em silêncio. Helena abaixou o olhar como se tivesse dito mais do que devia. Desculpe, senhor, só achei que devia saber. Fez bem, Helena, respondeu depois de um instante. Fez muito bem. Quando ela saiu, ele ficou imóvel, olhando para o nada. As palavras ecoavam. Nunca fez nada errado. Mas a imagem de Bianca expulsando Cibele com desprezo vinha logo depois, corroendo a consciência dele. No fim da tarde, Rodrigo pegou o carro e saiu sem destino. Dirigiu pelas avenidas movimentadas até se ver diante de um bairro simples. Não sabia bem por que foi parar ali. Talvez esperasse, inconscientemente, reencontrar o olhar que o assombrava. Enquanto o carro parava num semáforo, viu uma cena que o fez apertar o volante com força. Uma mulher empurrando um carrinho de bebê velho, com um saco de compras pendurado no braço. Por um segundo, achou que fosse Cibele, mas não era. Ainda assim, o coração dele apertou. Quando voltou para casa, Bianca o esperava na sala, sentada no sofá com o celular na mão. E então, perguntou sem levantar o olhar. Já esqueceu a coitadinha? Rodrigo respirou fundo, cansado. Sabe o que me espanta, Bianca? É o jeito como você fala das pessoas. Ela cruzou as pernas provocadora. Eu só digo a verdade. Cada um tem seu lugar no mundo. E o nosso, querido, não é lá embaixo com quem não sabe subir. Rodrigo se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela. Pois é, talvez por isso nossa casa pareça tão fria. Você vive querendo subir, mas esqueceu o que é sentir. Ela o olhou irritada. Não acredito que está me julgando por ter posto ordem nas coisas. Ele sorriu de canto, triste. Ordem? Você chamou de ordem o que eu chamaria de humilhação. Bianca levantou-se. Eu fiz o que qualquer mulher faria. Aquela situação era inadmissível. Não, Bianca, interrompeu ele firme. O que qualquer mulher faria era ajudar. Não expulsar uma mãe com o filho doente nos braços. Ela ficou sem palavras por um instante. Depois, soltou um riso nervoso. Está ficando sentimental demais. Cuidado para não acabar trazendo ela de volta. Rodrigo desviou o olhar e pegou o casaco. Talvez seja tarde para isso. O que quer dizer com isso? Ela perguntou desconfiada. Ele se virou na porta. Que às vezes, Bianca, quem a gente manda embora é justamente quem ainda poderia nos ensinar o que é humanidade. Saiu antes que ela pudesse responder. A porta se fechou com um estalo seco. Do lado de fora, o vento soprava forte, levantando as folhas no jardim. Rodrigo ficou parado por alguns segundos, respirando fundo. O céu começava a escurecer, e a mente dele se enchia de lembranças. O riso da criança, o olhar cansado de Cibele, e a voz trêmula dela dizendo, um dia, o senhor vai entender. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele desejou entender. Nos dias que se seguiram, a mansão parecia ainda maior, ainda mais vazia. Rodrigo caminhava pelos corredores e percebia um eco que antes não existia. Como se a ausência de Cibele tivesse arrancado o som da casa. Nada mais tinha vida. A cozinha, sempre movimentada, estava em silêncio absoluto. O aroma de café fresco, que ela costumava preparar cedo, havia sumido. Os talheres brilhavam, mas o ambiente era frio, estéril, sem alma. Helena, a governanta,
Tentava disfarçar a tensão, mas os olhos denunciavam. Rodrigo notava o incômodo de todos os funcionários, embora ninguém se atrevesse a falar do assunto. Ele também não falava, mas pensava o tempo todo. Durante o café da manhã, Bianca percebia o olhar distante do marido e comentava com ironia: "Se quiser, posso contratar outra empregada com filho. Assim você completa a família." Ele não respondeu. Limitou-se a deixar o jornal de lado e sair da mesa, como vinha fazendo nos últimos dias. O silêncio dele era a resposta mais alta possível. Na empresa, as coisas não iam melhor. Rodrigo era um homem acostumado a dominar reuniões, fechar contratos, manter o controle. Mas naquela semana, o controle lhe escapava. O olhar distraído, a fala mais lenta, o semblante abatido, tudo denunciava que algo dentro dele havia mudado. Enquanto assinava papéis, lembrou-se de Cibele na cozinha, do olhar assustado, da voz tremendo quando tentava explicar. Lembrou do menino chamando-a de mamãe e se perguntou: quantas vezes eu já tratei alguém com essa mesma frieza? Naquela tarde, o telefone tocou. Era Helena. "Senhor Rodrigo, perdoe a ousadia, mas achei que devia avisar." "O que foi, Helena?" "A moça, Cibele, ela ligou para saber se podia buscar o pagamento do mês que trabalhou." "Claro que sim," respondeu ele de imediato. "Peça para vir aqui amanhã, por favor." Helena hesitou. "Senhor, a dona Bianca deu ordem para que ela não pise mais na casa." Rodrigo fechou os olhos e inspirou fundo. "Então diga que eu mesmo entregarei o pagamento." Desligou sem dar explicações. O coração batia acelerado. Não sabia exatamente por quê, se por culpa, arrependimento ou simples necessidade de encerrar aquilo de forma justa. Mas sabia que não podia deixar a história terminar daquele jeito. Na manhã seguinte, deixou o carro na garagem e pediu ao motorista que o esperasse. Tinha o endereço de Cibele em mãos, anotado com a caligrafia trêmula de Helena. O bairro era simples, de ruas estreitas e calçadas quebradas. Enquanto caminhava, Rodrigo sentiu o contraste gritante entre aquele cenário e o luxo ao qual estava acostumado. As casas eram pequenas, mas cheias de cor. Uma mulher regava plantas num vaso improvisado, outra costurava na varanda. Havia vida ali, uma vida que ele nunca soube enxergar. Quando finalmente encontrou a casa de Cibele, parou por um instante. O portão enferrujado, o muro descascado, o cheiro de pão vindo da cozinha, tudo era tão real que o fez se sentir pequeno. Bateu a porta. Cibele apareceu, surpresa, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto cansado, mas o mesmo olhar sereno. "Senhor Rodrigo?" Ele tentou sorrir. "Eu vim trazer o que é seu." Estendeu um envelope. "O salário do mês." Ela olhou para o envelope, mas não estendeu a mão. Não precisava vir até aqui para isso. A Helena poderia ter entregue. "Eu precisava," respondeu ele sincero. "Precisava pedir desculpas." Cibele hesitou, segurando o filho que brincava atrás da saia dela. O menino olhou curioso para o visitante e depois se escondeu. "Não tem por que se desculpar, senhor. Já aconteceu." "Tem, sim." A voz de Rodrigo saiu baixa, embargada. "Eu devia ter impedido aquilo. Devia ter defendido você." Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. "O senhor não me deve nada. Eu só fiz o que qualquer mãe faria." Rodrigo abaixou o olhar, tocado. "E eu só fiz o que qualquer covarde faz." Fiquei calado. O silêncio que se formou foi pesado, mas não hostil. Cibele finalmente pegou o envelope e agradeceu. "Eu não guardo rancor. Tenho mais com o que me preocupar." "Com o menino?" perguntou ele, olhando para a criança. Ela assentiu. "O médico disse que ele precisa de acompanhamento. Vive com febre, problemas respiratórios. O plano de saúde atrasou, mas vou dar um jeito. Sempre dou." Rodrigo engoliu em seco. Aquela frase ecoou dentro dele. Sempre dou um jeito.
Quantas vezes ele tinha dito o mesmo, mas cercado de luxo e facilidades. Na boca dela, a frase significava luta, não conforto. Ele observou a casa simples mais uma vez. Um varal com roupas pequenas, brinquedos gastos no canto, cheiro de sabão e dignidade. Não havia luxo, mas havia amor em cada detalhe. "Cibele", começou ele, com voz mais firme. "Você tem minha palavra de que isso não vai ficar assim." Ela franziu a testa. "Por favor, não quero favor de ninguém." "Não é favor", respondeu calmo. "É justiça." Ela não respondeu. Apenas o olhou, tentando decifrar se havia sinceridade naquele homem que antes mal notava sua existência. "Se for mesmo justiça", disse por fim, "que o Senhor nunca mais permita que alguém seja humilhado na sua frente." Rodrigo ficou sem reação. Aquelas palavras acertaram em cheio o ponto que doía. Ela se despediu com um sorriso leve, fechando o portão com cuidado. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando a janela simples e o vulto dela voltando para dentro. Naquele instante, algo dentro dele se quebrou, e ao mesmo tempo algo começou a nascer. No caminho de volta, o sol se punha entre os prédios distantes. O motorista olhou pelo retrovisor e perguntou: "Está tudo bem, senhor?" Rodrigo olhou o reflexo do próprio rosto, cansado, mas diferente. "Ainda não", respondeu, olhando o horizonte. "Mas vai ficar." Aquela noite, o silêncio voltou à mansão. Mas, pela primeira vez, o silêncio tinha outro som, o som de uma consciência despertando. Na manhã seguinte, Rodrigo não conseguiu levantar cedo como de costume. Passou horas deitado, encarando o teto, com a cabeça fervendo em lembranças e perguntas. O rosto de Cibele vinha à mente o tempo todo. Não o de agora, cansado e pálido, mas o de antes, sorridente, confiante, quando ainda acreditava que o mundo podia ser justo. Por mais que tentasse se distrair com o trabalho, a imagem do menino o assombrava. O olhar doce, a voz fraca dizendo "mamãe", e a tosse insistente. Aquilo não saía da cabeça dele. Ao meio-dia largou tudo, chamou o motorista. "Preciso que me leve a um endereço." A voz saiu firme, mas trêmula por dentro. O carro cortou a cidade até o bairro simples. As ruas estavam cheias de crianças brincando, ambulantes gritando e cheiro de comida caseira no ar. O contraste com o condomínio de onde viera era brutal e, ao mesmo tempo, humano. "Pode esperar no carro", disse Rodrigo, saindo devagar. O sol forte refletia no capô e o asfalto quente parecia pulsar. Quando se aproximou da casa de Cibele, viu-a sentada no pequeno quintal, abanando o filho com um pano úmido na testa. O menino respirava com dificuldade, o rosto pálido, os olhos sonolentos. Rodrigo parou no portão. Não teve coragem de bater. Por um instante ficou ali, observando a cena. Uma mãe exausta, lutando sozinha, com ternura e desespero misturados no olhar. Aquela imagem o desmontou. Era como se o mundo estivesse lhe esfregando na cara tudo o que ele tinha ignorado por anos. Cibele percebeu a presença dele e se levantou surpresa. "Senhor Rodrigo", disse, ajeitando o cabelo rapidamente constrangida. Ele se apressou em erguer as mãos. "Não quero incomodar. Só queria saber se ele está melhor." Ela suspirou. "A febre não baixa desde ontem. O médico disse que ele precisa de acompanhamento constante, mas sem o plano ativo fica difícil." Rodrigo hesitou, olhando em volta. A casa era modesta, mas organizada. Um sofá gasto, brinquedos empilhados, roupas no varal e um cheiro leve de canela no ar. "E o pai dele?" perguntou sem pensar. Cibele se virou devagar, com os olhos marejados. O pai dele nunca se importou o bastante para perguntar isso. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Rodrigo baixou o olhar, sentindo a vergonha subir quente no rosto. Ela percebeu, mas manteve a serenidade. "Não se preocupe, senhor.
Eu dou um jeito. Sempre dei. Rodrigo respirou fundo, tentando se recompor. Cibele, eu preciso entender. Por que não me contou? Ela o olhou confusa. Contar o quê? Que seu filho era especial, que precisava de cuidados. Ela segurou o olhar dele por um instante. O senhor nunca quis saber nada da vida dos empregados. Isso não é verdade. É sim, senhor. A voz dela era firme, mas não ofensiva. A gente só existe quando erra. Quando acerta, é invisível. Rodrigo engoliu em seco. A sinceridade dela o desmontava mais do que qualquer acusação. Ele olhou para o menino, que agora dormia sobre o travesseiro gasto, o peito subindo e descendo com dificuldade. Como ele se chama? Lucas. Rodrigo sorriu de leve. Bonito nome. Escolhi porque significa aquele que traz luz. Ele ficou em silêncio. Luz era exatamente o que faltava na vida dele. E ali, naquela casa simples, ela brilhava mesmo na dor. Cibele, eu quero ajudar, disse com a voz baixa. Não precisa. Eu não quero caridade, senhor Rodrigo. Não é caridade, é respeito. Ela o olhou por alguns segundos e depois desviou, voltando a molhar o pano na testa do filho. O respeito que eu precisava era o de não ser tratada como criminosa. Eu sei. Ele deu um passo à frente, emocionado. Eu devia ter defendido você. O silêncio foi longo. O som distante de uma bola batendo no asfalto parecia preencher o espaço. Cibele finalmente disse: eu não guardo mágoa. Só não quero que meu filho cresça achando que o mundo é feito de gente que vira o rosto. Rodrigo assentiu sem conseguir falar. Aquelas palavras ficariam gravadas para sempre. Ele deu um passo para trás, engolindo a emoção. Eu vou cuidar disso, Cibele. A voz dele soava como promessa. Ninguém mais vai te deixar sozinha. Ela ergueu o olhar surpresa. E por que o senhor faria isso agora? Rodrigo demorou a responder. Porque só hoje eu percebi o quanto fui cego. Ele olhou mais uma vez para o menino dormindo e completou quase num sussurro. E por que essa criança podia ser meu filho? Cibele não entendeu de imediato, mas o olhar dele dizia tudo. Havia arrependimento, humanidade e algo que ela nunca tinha visto nele antes. Verdade. Sem saber o que responder, ela apenas o acompanhou até o portão. Rodrigo se despediu com um leve aceno e voltou ao carro. Mas, antes de entrar, olhou de novo para a casa. Na varanda, Cibele balançava o filho nos braços, murmurando uma canção de ninar. O vento levantava fios soltos do cabelo dela, iluminados pelo sol da tarde. Era uma imagem simples e, para ele, inesquecível. No trajeto de volta, Rodrigo não disse uma palavra. O motorista tentou puxar assunto, mas ele estava em outro mundo. O som do motor era o único ruído que o acompanhava. Dentro do carro, com o olhar fixo na janela, ele sussurrou para si mesmo. Eu causei isso, e agora preciso consertar. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo não pensava em lucro, nem em status. Pensava em redenção. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu jantar. A comida parecia sem gosto, o vinho sem aroma, e a casa, imensa, parecia um museu de tudo o que ele havia perdido. As vozes dos empregados ecoavam ao longe, mas nada preenchia o vazio. Cibele e o filho não saíam da cabeça dele. A febre do menino, o olhar sereno daquela mulher, a força silenciosa de quem carrega o mundo nas costas sem se curvar. E, acima de tudo, a vergonha, a sensação amarga de ter permitido que o pior acontecesse diante dos próprios olhos. Por volta das 10, Bianca entrou na sala, vestido de seda, perfume caro, o olhar impaciente. Você ainda está acordado? Estou. Precisamos conversar. Ela franziu a testa, sem largar o celular. Sobre o quê? Sobre a Cibele. Bianca deu uma risada seca.
Ah, por favor, Rodrigo, não me diga que ainda está pensando naquela mulher. Ele se levantou, sério. Sim, estou. E acho que você me deve uma explicação. Bianca pousou o celular no sofá e cruzou os braços. Explicação? Eu deveria ser a ofendida aqui. Aquela mulher mentiu, trouxe um filho para dentro da minha casa. Ela não mentiu. A voz dele soou firme, cortante. O menino estava doente, Bianca. Ela só o levou porque não tinha com quem deixá-lo. Ela riu debochada. E isso justifica? Você tem ideia do que os vizinhos diriam se vissem uma empregada transformando a cozinha da nossa casa em creche? Rodrigo caminhou até ela, os olhos marejados de raiva e decepção. Os vizinhos, sempre os vizinhos. Você se preocupa mais com o que pensam da sua imagem do que com o que é certo. Bianca levantou o queixo, ofendida. Alguém precisa manter o padrão, Rodrigo. Você acha bonito um milionário abrigar gente desse tipo em casa? Ele respirou fundo, tentando conter o impulso de gritar. Gente desse tipo, você sabe o que está dizendo? Aquela mulher trabalhou aqui por anos, cuidou da nossa casa, serviu você com lealdade. E o que ganhou em troca? Desprezo. Bianca deu um passo atrás, surpresa com o tom dele. Está me acusando de quê? De ser cruel, respondeu sem hesitar. E eu me acuso de ser covarde. O silêncio que se instalou foi pesado. Apenas o som distante do relógio da parede marcava os segundos, como se o tempo observasse aquela discussão com pena. Rodrigo passou a mão pelo rosto, exausto. Eu fui ver o menino, Bianca. Ele estava com febre. A casa dela é simples, mas cheia de amor. Ela estreitou os olhos. Você foi até lá? Fui, confirmou. E sabe o que descobri? Que você sabia da situação dele, que sabia que era uma criança especial, e mesmo assim mandou ela embora. O rosto de Bianca ficou rígido. Por um segundo, a máscara de superioridade cedeu, mas logo voltou. Eu fiz o que precisava ser feito. Não queria uma cena de drama doméstico manchando nossa imagem. Rodrigo deu um passo à frente, a voz trêmula, mas firme. Nossa imagem? Você fala como se fosse uma marca, não uma família. Bianca riu, sarcástica. Família? Você e eu não temos isso há anos, Rodrigo. As palavras acertaram como um golpe, mas ele não desviou o olhar. Talvez porque eu tenha passado tempo demais acreditando que status valia mais do que caráter. Ela suspirou, impaciente. Olha, se quiser pagar o plano de saúde da empregada para aliviar a consciência, faça, mas não espere que eu aprove. Rodrigo se aproximou até ficar frente a frente com ela. Não preciso da sua aprovação. E para ser sincero, não preciso mais de você. Bianca arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Está me expulsando da sua própria casa? Estou te liberando dela, respondeu frio, porém sereno, porque essa casa nunca foi um lar, foi um palco, e eu cansei de atuar. Ela ficou sem palavras. Tentou reagir, mas a voz falhou. Rodrigo pegou o paletó sobre o sofá e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Um dia, Bianca, você vai entender que riqueza nenhuma apaga a pobreza de um coração egoísta. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. O som da madeira se chocando com o batente ecoou como um ponto final. Do lado de fora, o vento frio da madrugada cortava o rosto dele, mas pela primeira vez em anos, Rodrigo sentiu o ar como algo vivo. Entrou no carro e disse ao motorista: "Me leve até o escritório. Preciso pensar." Durante o trajeto, o olhar dele estava fixo na janela, observando as luzes da cidade passando depressa. Pensava em tudo o que ouviu, em tudo o que perdeu. E, acima de tudo, em como recomeçar sem parecer um intruso na própria consciência. Ao chegar, sentou-se sozinho na sala escura da empresa. As fotos nas paredes, inaugurações, prêmios, viagens, pareciam zombar dele. Tudo o que construiu agora parecia vazio. Pegou o celular e ficou olhando a tela indeciso. Pensou em ligar para Cibele, mas não teve coragem.
Sabia que palavras não seriam suficientes. Era hora de agir. Olhou pela janela e viu o reflexo do próprio rosto, cansado, envelhecido, mas finalmente humano, e murmurou para si mesmo: amanhã eu começo a consertar o que quebrei. Apagou as luzes, respirou fundo e saiu do prédio. O amanhecer começava a despontar, e o primeiro raio de sol refletiu nos vidros altos da fachada. Pela primeira vez, aquele brilho não simbolizava sucesso, simbolizava esperança. Rodrigo passou dias tentando encontrar uma forma de se aproximar novamente de Cibele. O que sentia não era apenas culpa, era algo mais profundo, algo que misturava arrependimento e respeito. Dormia pouco, com a imagem dela e do menino na cabeça. Aquela mulher havia sido humilhada dentro da casa dele e ainda assim o tratou com dignidade. Numa manhã de segunda-feira, ele ligou para o motorista. Preciso que descubra em qual hospital o filho da Cibele faz acompanhamento. E se puder, veja se há algo pendente. O motorista hesitou, mas conhecia bem o tom do patrão. Sim, senhor. Algumas horas depois, o retorno veio. Senhor Rodrigo, o plano de saúde dela está com 3 parcelas atrasadas. O menino precisa de um exame importante, mas está bloqueado. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo. Apenas olhou pela janela de seu escritório, observando a cidade cinza lá fora. Por dentro, era como se enxergasse, pela primeira vez, o tamanho do vazio que o dinheiro nunca preencheu. Quite tudo, hoje mesmo. Em nome de quem, senhor? Rodrigo respirou fundo. E de ninguém. Isso precisa ficar em silêncio. O motorista confirmou com a cabeça e saiu. Rodrigo encostou-se na cadeira e fechou os olhos. Não se sentia herói. Estava apenas tentando ser humano. Nos dias seguintes, manteve a rotina, mas algo nele estava diferente. Falava menos, observava mais. Até os funcionários perceberam a mudança. O homem rígido agora tinha um olhar mais calmo, quase melancólico. 2 semanas depois, Cibele descobriu. O hospital a chamou, avisando que o plano havia sido regularizado e que o tratamento do menino podia ser retomado. Ela não entendeu. Ligou para o convênio, insistiu que havia um engano, mas ouviu do atendente. Está tudo certo, senhora. O pagamento foi efetuado integralmente. Desligou o telefone com as mãos tremendo. Sentou-se na beira da cama, olhando o filho brincar no chão com um carrinho de plástico. Sabia quem tinha feito aquilo. Mas o que mais a surpreendia era o motivo. Na tarde seguinte, tomou coragem e foi até a empresa. O coração acelerava a cada passo no saguão de vidro. Funcionários elegantes passavam apressados e ela se sentia deslocada, mas não fraca. Quando a secretária anunciou seu nome, Rodrigo levantou-se imediatamente. Pode deixar, eu recebo. Cibele entrou na sala. Ele estava de pé, junto à janela, o terno alinhado, mas o semblante cansado. O silêncio durou alguns segundos, até ela dizer: o senhor pagou o plano do meu filho, não foi? Rodrigo não respondeu de imediato. Apenas a encarou, e o olhar foi o bastante para confirmar. Ela cruzou os braços. Por quê? Acha que isso apaga o que aconteceu? Ele deu um passo à frente, falando baixo, mas com firmeza. Não, eu sei que não apaga, e não foi por pena, foi por respeito. Ela franziu o senho, confusa. Respeito? Sim, porque você é mais forte do que muita gente que conheci nesse mundo. Porque mesmo quando foi humilhada, não se rebaixou. E porque, se tem alguém que merece dormir em paz, esse alguém é você, Cibele. Ela ficou em silêncio, o peito apertado. Tentou sustentar o olhar, mas os olhos marejaram. Eu não pedi nada disso. Eu sei. E é por isso que fiz. A sinceridade dele era desarmante. Cibele desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Mas sabe, senhor Rodrigo, quando a gente sofre injustiça, o que mais machuca não é a humilhação. É perceber que ninguém tentou impedir.
Ele engoliu em seco. Eu sei, e foi isso que me destruiu por dentro. O menino tossiu do lado de fora, no corredor. Rodrigo se virou preocupado. Cibele se apressou até a porta. Está tudo bem, meu amor, disse, acariciando o cabelo do filho. Rodrigo se aproximou, observando o garoto de perto. O menino levantou o rosto e o olhou com olhos curiosos, os mesmos olhos que Cibele tinha. Esse é o mocinho que te ajuda, mamãe? Perguntou o garoto. Cibele sorriu, sem graça. Mais ou menos. Rodrigo abaixou-se, ficando na altura dele. Seu nome é? Lucas. Lucas, você é um menino forte e tem sorte de ter uma mãe incrível. Lucas sorriu e voltou a brincar. Rodrigo ficou observando por alguns segundos, sem dizer nada. Depois, voltou-se para Cibele. Prometa que vai me deixar ajudar quando precisar. Só isso. Ela hesitou, mas acabou assentindo. Tudo bem, mas só se for ajuda de verdade, não esmola. Combinado, disse ele com um leve sorriso. O ambiente ficou mais leve. Cibele respirou fundo. Sabe o que é curioso, Sr. Rodrigo? Antes, eu achava que o senhor era o tipo de homem que nunca mudaria. E agora? Perguntou ele. Agora eu acho que o senhor começou a entender o que é ser humano. Ele sorriu, emocionado. Mas talvez eu esteja apenas tentando. Então continue tentando, respondeu ela com serenidade. Porque às vezes Deus dá uma segunda chance para quem tem coragem de se arrepender. Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Antes que ela saísse, ele disse baixinho: Obrigado por me ouvir. Cibele virou-se e respondeu: Obrigada por finalmente escutar. Ela pegou Lucas pela mão e saiu. Rodrigo ficou olhando a porta fechar. Por um momento, o som da respiração dele se confundia com o da própria emoção. Naquela noite, ao voltar para casa, ele passou pelo antigo quarto onde Bianca guardava suas joias. Parou na porta e percebeu. Tudo o que havia ali, ouro, cristais, luxo, não valia o sorriso de uma mulher simples, agradecendo em silêncio. Sentou-se no sofá, tirou o relógio caro do pulso e o deixou sobre a mesa. Olhou para o teto e murmurou: O respeito é o mínimo que um homem pode oferecer. E o que eu devia ter aprendido há muito tempo. Pela primeira vez em anos, Rodrigo dormiu em paz. Meses se passaram. O tempo que antes parecia inimigo começou a trabalhar a favor. Rodrigo havia mudado, não apenas nas atitudes, mas no olhar. Aquele homem de terno impecável e coração frio agora acordava cedo, sem pressa, e tomava o café da manhã sozinho, mas em silêncio grato. Na mesa, ao lado da xícara, ficava um envelope com as anotações do novo projeto da empresa. Um programa social para empregar mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele dizia aos sócios: ajudar não é favor, é responsabilidade. Alguns riam, achando exagero. Outros o admiravam, mas Rodrigo não buscava aplausos, buscava paz. Foi nesse período que decidiu visitar um dos prédios da própria empresa, o novo centro de serviços, onde uma equipe de limpeza terceirizada havia sido contratada. Queria ver de perto como tudo estava funcionando. Ao chegar, ouviu risadas, passos apressados e um barulho leve de baldes sendo arrastados. Quando dobrou o corredor, parou. Ali estava Cibele. Usava o uniforme azul claro da equipe, os cabelos presos com simplicidade e um crachá pendurado no peito. Mas havia algo diferente. Ela parecia segura, altiva, serena. Não era mais a mulher assustada que deixara sua casa humilhada. Era alguém que havia vencido. Ela percebeu a presença dele e se aproximou respeitosa, mas com um sorriso sincero. Senhor Rodrigo. Cibele, respondeu surpreso. Você trabalha aqui agora? Sim, fui convidada para coordenar a equipe de limpeza. Disseram que eu tinha experiência e que precisava de alguém de confiança. Ele sorriu. Excelente escolha.
É um bom lugar. As pessoas me tratam com respeito. Rodrigo assentiu, sentindo um nó na garganta. Sabia que ela ainda não tinha ideia de que o convite partira dele e preferia que continuasse assim. A ajuda mais bonita é aquela que não precisa de testemunha. Enquanto conversavam, uma voz fina ecoou pelo salão. Mamãe! O pequeno Lucas surgiu correndo, com um crachá pendurado no pescoço, o visitante mirim do dia. Cibele se agachou e o abraçou. Rodrigo se abaixou também, sorrindo. Você de novo, campeão. O menino riu. Mamãe diz que o senhor é um amigo. E ela está certa, né? Respondeu Rodrigo estendendo a mão. Amigos de verdade cuidam um do outro, mesmo sem dizer nada. O garoto apertou a mão dele e ficou olhando, curioso. Tio, por que o senhor está chorando? Rodrigo riu, enxugando discretamente os olhos. Porque às vezes a gente chora quando o coração entende algo que a cabeça levou tempo demais para aprender. Cibele observava a cena com emoção contida. Não havia ressentimento. Havia apenas reconhecimento. O tipo de paz que vem quando o passado deixa de doer. O gerente se aproximou, chamando Rodrigo para uma breve reunião. Antes de sair, ele se virou para Cibele. Posso te pedir uma coisa? Claro. Nunca perca esse brilho. É ele que muda o mundo, não o dinheiro. Ela sorriu. E o senhor? Nunca esqueça de onde aprendeu isso. Os dois se olharam, cúmplices, sem necessidade de palavras. Rodrigo caminhou até o elevador, e quando as portas se fecharam, um sentimento estranho tomou conta dele. Não de despedida, mas de gratidão. Naquela noite, a empresa organizou uma pequena confraternização no pátio interno. Não era um evento luxuoso, mas simbólico, o primeiro promovido para valorizar os funcionários de base. Rodrigo fez questão de estar presente. De longe, viu Cibele conversando com as colegas, rindo, o filho ao lado distribuindo doces. Ela o notou e acenou discretamente. Ele retribuiu o gesto sem se aproximar. Sabia que, naquele momento, o espaço era dela. O menino correu até ele, segurando algo nas mãos, um pequeno copo com suco. Tio Rodrigo, a mamãe mandou te entregar. Rodrigo pegou o copo e sorriu. E o que ela disse? Que é para brindar. Brindar o quê? A nova vida dela. Rodrigo ficou imóvel por alguns segundos. Depois, ergueu o copo com o menino e respondeu. Então, brindemos a coragem, porque é ela que transforma dor em dignidade. O menino riu, e os dois brindaram. Mais tarde, enquanto os funcionários conversavam e as luzes amareladas iluminavam o pátio, Cibele se aproximou. Posso te dizer algo, senhor Rodrigo? Claro, eu te perdoo. Ele não esperava ouvir aquilo. Sentiu o peito apertar e as lágrimas subirem. Cibele, eu... Não precisa dizer nada. O perdão é mais sobre libertar a gente do que culpar o outro. E hoje eu quero paz. Rodrigo baixou a cabeça, emocionado. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Eu imagino sim, respondeu ela suave. Porque eu também precisei me perdoar por ter acreditado que não tinha valor. Os dois se olharam longamente. Não havia romance, apenas verdade. O tipo de verdade que cura. O pequeno Lucas se aproximou e abraçou os dois ao mesmo tempo. Rodrigo se ajoelhou e o abraçou forte. Tio, agora a mamãe sorri de novo. Rodrigo olhou para ela e respondeu com a voz embargada. E isso vale mais do que qualquer fortuna. E assim, o homem que um dia confundiu riqueza com valor, descobriu que o verdadeiro luxo está na paz de quem faz o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Rodrigo não comprou o perdão, ele o mereceu. Porque às vezes Deus não muda o passado, mas nos dá uma chance de sermos melhores no presente. Algumas pessoas só entendem o valor do que têm quando perdem, mas as que realmente mudam são aquelas que, ao reencontrar o que perderam, não tentam comprar o perdão,
tentam merecê-lo. E foi o que Rodrigo fez. Porque o verdadeiro valor de um homem não está no quanto ele tem, mas no quanto ele muda depois que percebe o mal que causou. E você, acredita que as pessoas podem mudar de verdade? Comenta aqui embaixo o que mais te tocou nessa história. E se ela te emocionou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima história.